Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de abril, todos os livros que eu li nesse mês aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. E no mês de abril eu até li bastante livros, só que foram leituras mais rápidas também, assim, né? Então foi mais ou menos um equilíbrio ali. Ao todo foram 13 livros, incluindo releituras, e eu abandonei um livro, que eu vou falar sobre isso depois. Mas o primeiro livro que eu li este mês, que na verdade foi uma releitura, foi A Batalha do Labirinto, que é o quarto livro da série de Percy Jackson. E assim, eu amo esse livro. É sério, assim, ó, eu amo conforme o Rick vai trabalhando a história, conforme os livros vão passando, sabe? Eu acho muito legal o jeito com que a história vai amadurecendo e vai se tornando algo mais adulto, entre aspas, ao mesmo tempo que continua sendo voltado para um público infanto-juvenil. Eu gosto muito de toda a dinâmica do labirinto, toda a mitologia que envolve, né, a história do labirinto. Eu acho que tem desenvolvimento de personagens muito interessantes, como por exemplo o Nico, que é um personagem que é super importante para a série de Percy Jackson e para as outras séries do Rick Riordan. Acho que o Percy também tem um desenvolvimento muito legal, assim, é muito bom ver ele explorando e descobrindo mais sobre seus poderes, sabe? É muito bacana. Então, assim, eu gosto muito. Esse é o meu segundo preferido da série, ele só fica atrás de Último Olimpiano. Mas, assim, ele é muito bom mesmo, assim. Eu acho que ele é uma preparação muito legal pro final, assim. Dá pra gente já começar a sentir o termômetro, assim, de como que vai ser o final da saga, sabe? Então, assim, eu gosto muito disso, assim. Ele é maravilhoso mesmo. Tem até umas partes do labirinto que dá até um medinho, assim. Dá pra sentir os personagens com medo e tudo mais. Então, eu gosto muito disso. E assim, eu tô cada vez mais animada, né, fazendo essa releitura de Percy Jackson. Na verdade, eu terminei porque eu li O Último Olimpiano também nesse mês. Mas assim, me deu um gás a mais a terminar esses livros, porque agora em abril saiu a notícia, né, a divulgação aí de quem que vai ser o ator que vai interpretar o Percy na série de Percy Jackson. E eu fiquei extremamente animada, assim, o meu hype pra série que já estava alto ficou ainda mais altíssimo. Eu amei a escolha do ator. E assim, eu tô muito ansiosa mesmo pra ver a série. E com certeza, quando sair a série, eu vou reler mais uma vez pra poder fazer as comparações e tudo mais, né? Mas assim, eu amo muito essa série. E se você ainda não leu Percy Jackson, faça esse favor e vá ler, porque a série é maravilhosa. E aí, o segundo livro que eu li esse mês foi A Nuvem, que é o segundo livro da trilogia Sight. E assim, eu li o primeiro no mês passado, né? E eu até comentei no vídeo de leitura de março, se eu não estou enganada, que assim, eu gostei do primeiro livro, mas faltou alguma coisa pra me conquistar. E eu senti a mesma coisa nesse segundo livro aqui. Ele é um livro bom, eu acho que o enredo é muito legal, ele tem um desenvolvimento bem bacana, tanto de história quanto de personagem. A gente continua acompanhando, né, os dois principais, que é a Citra e o Rowan. E eles são personagens interessantes. O enredo, toda a construção de mundo que foi feita é um livro de distopia, então a gente tem algumas coisas que eles botam em comparação de como é a nossa realidade hoje, né, nós aqui, e como é a realidade do livro. Então eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de distopias. Só que não sei, não consegui realmente ainda me conectar com a história, me conectar com os personagens, sabe? Eu tava lendo assim, eu não sentia que, tipo, eu ligo o suficiente pra isso, sabe? Tanto é que eu comecei a ler o terceiro livro, que é o Timbre, e eu abandonei depois do capítulo 5. Porque realmente, assim, eu não me senti na vibe de ler esse livro, sabe? Não é nem que tava ruim a história, porque 5 capítulos também não dá pra saber quase nada. Mas é só porque realmente, assim, eu não tava no humor de ler o terceiro livro, sabe? Então, assim, eu acabei deixando, mais pra frente eu volto e termino de ler e tudo mais. Só não foi realmente no momento, assim, que eu tava lendo outras coisas mais puxando pro romance, então eu não tava tão nessa vibe aqui. Mas assim, ele tem um desenvolvimento bem bacana, como eu já comentei. O final tem um plot twist muito grande que eu nunca ia adivinhar que ia acontecer algo do gênero, assim. Tiveram algumas coisas na história que durante ali, quando eu tava lendo, eu não tinha gostado muito, mas no final ficou tudo bem fechadinho, então fez sentido. Mas só realmente isso, né? Ele é bom, ele é uma história muito interessante, uma construção de mundo muito bem feita. Só não me chamou atenção o suficiente. Mas se você gosta de distopias e tudo mais, você provavelmente vai gostar bastante dessa série, porque eu acho ela muito bem fundamentada, assim, sabe? Muito bem construída. E vamos ver aí, talvez nos próximos meses eu leia o terceiro livro. E aí, agora em abril, né, tava pra estrear, no final aí do mês, tava pra estrear uma série, uma adaptação aí de livros famosos, de uns quadrinhos famosos. E por causa disso eu resolvi que eu tinha que reler, né? Obviamente estou falando de Heartstopper volume 1 e volume 2, que eu tinha lido só ano passado, quando eu comprei eles.
Mas eu quis reler agora no início do mês pra eu realmente ter essa comparação do que tá igual, o que tá diferente. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Não vou fazer vídeo de série versus livro e coisa e tal, porque eu acho que não cabe muito, até porque, assim, a série está muito fiel aos livros, então eu acho que eu não preciso vir aqui pra falar essa diferença. Mas, assim, sobre os livros em si, eu amo esses livros. Eles são, assim, muito fofinhos, muito leves. É uma história super rápida de ler, assim, em menos de 2 horas. Nossa, bem menos de 2 horas eu já tinha relido os dois, sabe? É muito rapidinho, é gostosinho, assim. Ai, o Nick e o Charlie, eles são tudo, eles são muito fofinhos. E as histórias que vão se construindo ao redor dos dois também é muito legal de acompanhar. E sobre a série, assim, eu fiz um post lá no meu Instagram sobre a minha opinião sobre a série, então vai lá ver se você ainda não viu. Mas, assim, já dando uma adiantada, eu amei a série. Que série fantástica. Ela conseguiu realmente pegar a história dos quadrinhos e jogar pra tela de uma maneira, assim, sensacional. É os quadrinhos, assim, você vê, tem cenas, assim, tem frames da série, que é exatamente os frames dos quadrinhos, e é maravilhoso, assim. Então, assim, gente, se você ainda não leu, leia Heartstopper. Essa edição da editora seguinte tá maravilhosa, é tudo edição capa dura, sabe? É tudo muito bem feito. E se você ainda não assistiu a série, vai assistir, porque é muito boa. São 8 episódios rapidinho, de 20 e poucos minutos, e eles adaptam os 2 primeiros volumes, tá? Então, se você só leu o primeiro e você não quer spoiler do volume 2 antes de assistir a série, vai ler o segundo volume, então, porque ele adapta os 2 volumes. Mas assim, é tudo maravilhoso, tudo 5 estrelas, tudo favoritado, porque assim, Heartstopper tá assim, ó, tá agora, é o meu novo vício é Heartstopper, então assim, maravilhoso. E outro livro que eu li esse mês foi o Glim, o terceiro livro da série The Plated Prisoner. Os 2 anteriores eu li mês passado, né, eu comentei no vídeo de leituras de março, e assim, esse terceiro, por enquanto, foi o meu favorito da série, porque eu acho que o desenvolvimento dele foi muito mais bem feito. Eu gostei muito da história, achei o enredo muito mais envolvente. Eu amei o desenvolvimento da Oren, que é a protagonista, sabe? Eu acho que se pegar ela lá no início da história do primeiro livro e desse, são 2 pessoas completamente diferentes, assim. Então, eu amei demais tudo, assim. Cara, e eu tenho que dizer uma coisa, tem um personagem, eu não vou dizer quem é pra não dar spoiler, mas tem um personagem, assim, ó, fazia tempo que eu não odiava tanto um personagem que nem eu tô odiando esse personagem X. Então, assim, quem leu aí já deve saber de quem que eu tô falando. Mas, assim, eu tô gostando bastante. A minha única crítica é que, assim, o livro, ele tá dividido em 4 narrações. A maioria é da Oren, que é a protagonista, mas tem esses outros 3 pontos de vista. E tem 2 pontos de vista que, assim, cada vez que mudava pra eles, cara, me dava uma preguiça de continuar lendo, sabe? Dava uma quebra de expectativa, assim. Então, assim, eu sei que um deles era necessário pra história e tudo mais, mostrar um outro lado da história e tudo mais, mas me cansou, sabe? Eu confesso que me cansou. Mesmo assim, no geral, o livro ele é muito bom, assim, eu gostei bastante do desenvolvimento dele mesmo, pra onde a história tá caminhando. Devo avisar que esse livro ele tem bastante gatilhos, ele tem muita violência, então se você não gosta de ler muita coisa assim, talvez seja melhor ler outra coisa ao invés dessa série. Os 3 livros, eles estão presentes no Kindle Unlimited em inglês, mas todos estão lá. E mês que vem vai lançar o 4º livro, que eu não sei se vai ser o último ou não, mas eu estou doida pra ler, pra ver, e tomara que seja um livro muito bom. Mas assim, eu realmente gostei bastante, eu acho que a série tá evoluindo bastante, assim, e eu realmente tô bem ansiosa pra ver o que vem aí a seguir. E aí eu finalizei uma série que, assim, eu já estava lendo desde dezembro, que é a série Magisterium, com o 5º livro, né, A Torre de Ouro. E assim, eu comentei em todos os vídeos, né, desde o início do ano aí de leituras do mês, o que eu tava achando dos livros da série. E uma crítica que eu tive aí, bem comum a todos os livros, foi o fato de eu achar que era tudo um pouco corrido demais, um pouco simples demais. Apesar de que eu entendo, né, novamente, que é uma série infanto-juvenil, eu acho que elas poderiam ter aprofundado algumas questões, sabe? Deixado a história um pouco mais, sabe? Correr num ritmo mais normal do que apressar tudo sim pra terminar a história de uma vez. Mas esse 5º livro aqui, pra mim, virou o meu favorito da série, porque eu acho que tudo caminha um pouco mais naturalmente nesse livro, sabe? Eu acho que o ritmo da história é bem melhor, assim. Apesar de ainda ser um pouquinho corrido, eu queria ter visto pelo menos mais 1 ou 2 capítulos ali no final. Eu acho que as autoras conseguiram realmente trabalhar a história, encerrar a história de uma maneira muito satisfatória. Eu gostei muito da solução que elas deram ali no final pra resolver tudo. Eu amei o desenvolvimento dos personagens, assim, eu gostei bastante, assim, eu acabei me apegando, assim, com os personagens. Não tanto, assim, mas eu me apeguei com eles ali. Achei bem divertido, assim. É uma série de infanto-juvenil, né? Então é dedicada a um público um pouco mais novo do que eu. Então, com certeza, é um público que vai apreciar um pouco mais, né? Não sou o público-alvo, então por isso que eu
acabei não sendo tão atraída, mas assim, eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre a minha opinião completa sobre a série. Se você quiser ver, vai lá no meu Instagram. Mas assim, no geral eu gostei bastante, sabe? Eu acho que principalmente pra quem gosta de séries nesse estilo, pra esse tipo de público, assim, vai gostar bastante. E assim, é algo de duas autoras que eu gosto bastante, que é a Cassandra Clare e a Holly Black, né? Então assim, foi um acerto, não é o meu preferido, assim, não é a minha série preferida delas, mas eu gostei bastante de poder acompanhar aí esses personagens e essa história. E fiquei até tristinha, assim, que acabou, né? Deu aquela coisa de, pelo menos acabou, mas ao mesmo tempo eu queria ter visto um pouquinho mais, né? Mas vale bastante a pena, assim, eu recomendo bastante. E outro livro que eu li esse mês foi o We Hunt the Flame, que é o penúltimo livro que eu tinha comprado na Black Friday e eu ainda não tinha lido, porque ainda tem um que eu comprei e eu não li ainda. Mas assim, We Hunt the Flame é o primeiro livro de uma duologia de fantasia. E eu confesso que eu comprei ele sem saber nada da história, puramente por indicações do Bookstagram. A única coisa que eu sabia é que ele tinha enemies to lovers. E é isso. Então, por causa disso, quando eu comecei a ler, eu comecei muito perdida. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, qual que era o enredo desse livro. Então, eu fiquei muito perdida ali no começo. Até uns 30%, na verdade, eu tava sentindo, sabe, assim, uma leitura muito parada. Eu não tava sentindo vontade de continuar a ler. Não tava muito conectada aos personagens. Eu até pensei em largar o livro, assim, mas eu dei uma chance ali. E aí, depois que o livro engatou, pra mim foi uma maravilha, assim, depois que a história finalmente se encaixou, assim, na minha cabeça, ela foi pra frente, então eu gostei do desenvolvimento, assim, eu só achei realmente que tem um começo um pouco lento demais. Um ponto bem positivo, assim, do livro é que é uma fantasia em que ela se passa num contexto um pouco mais Oriente Médio, digamos assim. Não é Oriente Médio porque é uma fantasia, uma alta fantasia, mas ele tem mais esse lado Oriente Médio, então ele não é algo muito ocidental, que é algo que a gente vê muito nas fantasias, nas altas fantasias hoje em dia. Então eu acho que isso é muito legal. Eu gostei bastante, assim, da história como um todo, dos personagens. Eu confesso que apesar de eu ter gostado dos personagens, eu não me apeguei a eles 100% ainda. O casal principal ali, gostei também, mas não foi aquele amei. O livro, ele termina num cliffhanger, mais ou menos, ali, então dá vontade de continuar a ler, eu pretendo ler o segundo. Só não foi um livro realmente, assim, que eu achei aquilo tudo, sabe? Ó, fantástico e tudo mais. Mas eu achei bem interessante, assim, tudo como foi feito, a construção do cenário ali mesmo, né? A construção de mundo que foi feita, todo o enredo. Tiveram vários plot twists que, tipo, eu não tava esperando, assim, de vez em quando tinha uma revelação, assim, que eu ficava, caramba, sabe? Do nada, assim. Em relação ao inglês aqui, eu achei o inglês desse livro um pouco mais complicado, porque ele mistura palavras no inglês com palavras de outros idiomas, e aí, tipo, às vezes eles traduzem e às vezes não. E aí, às vezes, fica um pouco, dificulta um pouco, assim, na hora de fazer a leitura, sabe? Então, assim, eu acho que esse aqui seria um livro mais de intermediário para difícil, sabe? Ele não tem uma linguagem tão fácil. Deu uma atrasada na minha leitura, assim, porque de vez em quando tinha que parar, reler de novo para entender o que estava falando aquele parágrafo, tinha que pesquisar algumas palavras, né? Então, assim, eu achei ele um pouquinho mais difícil. Mas, assim, ele é interessante, sabe? Como eu falei, eu pretendo ler o segundo, ele só realmente não é aquela coisa toda, assim. Mas eu achei interessante, vamos ver o que vai vir aí no segundo. Eu espero que seja melhor do que o primeiro, né? E que me surpreenda. E outro livro que eu li esse mês foi Além da Fronteira, que é o primeiro livro de uma série de ficção científica nacional. E assim, mês passado eu tinha lido o conto inicial, né? Falei sobre ele lá no vídeo de leituras de março. E, cara, eu me surpreendi muito com esse primeiro livro. Muito mesmo. Primeiro porque a escrita é maravilhosa. A escrita do autor, assim, ó, é muito envolvente, é muito cativante. Você quer continuar a ler pra descobrir o que vai acontecer, sabe? Realmente eu gostei muito disso. O enredo eu gostei muito, realmente eu não tinha noção de pra onde a história ia andar, então me surpreendeu várias vezes, assim, o enredo, sabe? Eu achei isso bem legal. Os personagens eu achei muito interessantes, tiveram vários personagens que, assim, eu terminei o livro sem saber se eu posso confiar ou não. E eu acho que, assim, o autor conseguiu fazer isso de uma forma bem legal, assim, né? Ficou bem natural dentro da história, assim, então eu gostei bastante. Eu não sou muito chegada à história de ficção científica, então eu quase não leio muito, assim, então me surpreendeu realmente o quanto eu acabei gostando da história e me apegando, assim, à história e os personagens, sabe? Eu tô doida pra ler o segundo livro, assim, porque realmente o primeiro ele termina de um jeito que te faz querer continuar a história, sabe? Então realmente eu quero continuar, eu quero ver o que vem pela frente, apesar, assim, de eu não fazer a mínima ideia do que vem pela frente, sabe? A minha única crítica é só porque eu achei que em alguns capítulos o capítulo terminou do nada, sabe? Tipo, quando eu tava começando a pegar ali
o ritmo do capítulo, o capítulo terminava, sabe? Então eu achei que algumas vezes ficou um pouco anticlimático demais, assim. Mas é uma crítica muito pequena, assim, em comparação realmente à história como um todo, que eu gostei muito, como eu já comentei. O livro tem no Kindle Unlimited, então se você se interessar, vai lá assistir. E também eu queria dar aqui um destaque, né, pra construção de mundo feita pelo autor, que eu achei muito bem feita, assim. Deu pra entender bem direitinho o que ele quis passar e deu pra ver que foi algo super bem trabalhado, sabe? E vamos ver o que vem aí pela frente. Quando eu ler o próximo, eu com certeza venho aqui e conto pra vocês o que eu achei. E eu li também Lore and Lust. Esse é o primeiro livro de uma série, uma trilogia, eu não sei muito bem. E assim, eu conheci esse livro, eu fui descobrir ele, porque eu vi uma fanart no Instagram dos personagens principais. E eles me lembravam muito o Simon e o Badge Carry On. E assim, pra quem não sabe, eu sou fanática por eles. E aí pensei, vou lá ler, entendeu? Me lembro os dois, eu vou lá ler. E aí tinha no Kindle Unlimited, né? Então, se você quiser ler, tem lá no Kindle Unlimited. Só que eu não sabia nada da história, assim, né? E eu li um pouquinho, assim, a sinopse um pouco por cima. Eu sabia que era uma fantasia urbana, né? Então ela se passa nos nossos dias atuais, aqui no nosso universo e tudo mais. Mas ela envolve toda a mitologia dos vampiros. Só que, assim, faltou aquele negócio que a gente chama de enredo, sabe? Porque o que acontece? Eu até vi muita gente falando que o livro parecia muito uma fanfic, assim, né? E nada contra fanfic, tá, gente? Não estou falando isso no sentido pejorativo, porque eu amo uma fanfic, entendeu? Assim, leio fanfics. Então, assim, eu amo, entendeu? Mas parecia muito, assim, uns plots que a gente só vê em fanfic, que, tipo, não existe livro que tenha esse plot, que é uns plot muito aleatório da vida. E o que acontece? A autora, ela fez toda a construção de mundo dela sobre os vampiros, só que não fez isso tão bem trabalhado. Então, assim, tem alguns momentos que ela solta algumas informações ou outras sobre essa construção de mundo, que ela tenta se focar um pouco mais nessa construção de mundo, mas que pra mim não ficou tão bem feita. Aí a gente tem um enredo central, digamos assim, com um antagonista que é meio que resolvido do nada, só que não, porque dá a entender que vai ser levado pro próximo livro da série. E aí, tipo, em nenhum momento isso é tão focado assim, sabe? E aí tem um romance, que eu acho que é o principal desse livro, é o romance em si. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu teria preferido se a autora tivesse então focado só no romance e acabou, ou só no outro enredo e acabou, sabe? Eu acho que ela tentou misturar as coisas ali e ela não soube trabalhar isso. E aí ficou uma mistureba ali que ficou mal feita, sabe? Na minha opinião. De todos os livros que eu li esse mês, foi o que eu tive a avaliação mais baixa, que eu dei a minha avaliação mais baixa. Porque realmente, assim, eu acho que não funcionou, sabe? É um livro rápido de ler, ele tem, sei lá, 200 e poucas páginas, então os capítulos passam bem rapidinho mesmo, sabe? É um livro leve, de certa forma, mas só não deu certo, assim, pra mim mesmo. Pelo que eu entendi, a sequência, porque eu vi que até agora são 3 livros que foram lançados. A sequência, tipo assim, os protagonistas desse livro, né, o casal desse livro, aparecem no próximo, mas tem um outro casal que também é protagonista do próximo. E aí no terceiro é outro protagonista, sabe? Então, tipo, vai meio que alterando os protagonistas, assim. Então eu não sei se o enredo vai continuar o mesmo pro próximo, né, esse antagonista e coisa e tal, e blá blá blá. Então, eu não sei, só achei que ficou meio bagunçado. Mas se você se interessa por um livro meio fanfic de vampiros, assim, tem lá no Kindle Unlimited, né? Vai lá dar uma procurada. É um passatempo legal, pelo menos pra treinar inglês, aí serve. E porque a leitura nunca é demais, esse mês eu também reli Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um dos meus preferidos. Eu amo esse livro. Essa foi a terceira ou quarta vez que eu reli esse livro. E assim, eu não tenho muito o que falar sobre ele, além de que eu amo esse livro. Eu poderia encerrar a participação dele nesse vídeo por aqui, falando é isso, gente, eu amo e tudo certo. Mas assim, eu amo a história desse livro. Eu gosto muito de como toda a história vai sendo construída desde o início. Eu amo o Alex e o Henry, eles são demais, assim, eu gosto muito de ver como os dois vão sendo desenvolvidos, né, e tudo mais. Eu admito que eu queria muito ver um livro pelo ponto de vista do Henry, porque esse aqui é pelo ponto de vista do Alex, né. Então eu queria ver muito o ponto de vista do Henry o tempo inteiro, ele todo preocupado, ele todo do jeito que ele é, assim. Então, assim, eu acho que seria muito legal. Mas eu gosto muito, tem vários momentos nesse livro que me fazem rir, tem vários momentos que me fizeram chorar, então assim, é um livro muito legal mesmo, eu gosto bastante dele, assim, eu sempre termino com a mesma sensação, sabe? A minha única crítica é que os capítulos são muito grandes. Tem capítulo que tem, tipo, mais de 30 páginas, gente.
não dá, eu sou team capítulos pequenos, assim, sabe? Que dá pra gente parar ali, ai, tenho 5 minutinhos antes de trabalhar, consigo ler um capítulo. Esse não dá, e eu não gosto de ler e parar no meio do capítulo. Então, assim, eu tinha que pegar os momentos em que eu tinha tempo pra ler, sabe? Pra pelo menos ler um capítulo. E isso pra mim, pelo menos, atrapalha um pouco no ritmo da leitura. Mas na história em si, pra mim, não atrapalha em nada, sabe? Eu acho que é uma história fantástica. E assim, tem os rumores de que vão ter adaptação, né? Que vai ter uma adaptação. E eu ainda não sei o que pensar sobre isso. Porque quando é um livro que eu gosto muito, eu fico muito preocupada em relação à adaptação. Então eu não sei, mas se for pra ter, que por favor seja uma muito boa, né? Que consiga aí realmente tirar a história de verdade e mostrar, né, de verdade assim tudo, sem alterar o livro inteiro. Então vamos esperar, mas assim, eu confesso que eu tô com o pezinho atrás. E se você ainda não leu, leia, porque assim, é um livro de romance com vários clichês fofos, com um casal maravilhoso, assim, então assim, leia porque vale muito a pena. E porque eu tava com medo de que Heartstopper de repente fosse adaptar alguma coisa do volume 3 ou volume 4, né? Ou dos dois, eu li o volume 3 e o volume 4 de Heartstopper, que eu ainda não tinha lido. E, gente, se eu já era apaixonada por Heartstopper, passei a amar ainda mais depois de ler esses 2 volumes, até porque o 3 virou o meu favorito. Eu achei muito legal como eles começaram a trabalhar mais do Nick e do Charlie, tanto como casal quanto separado. Eu achei que o volume 3 dá bastante ênfase nisso. Achei também que o volume 3 é bem legal porque dá um destaque para outros personagens coadjuvantes. Isso eu achei bem bacana, porque eles não tinham feito isso ainda, né? Tava mais focado no Nick e no Charlie mesmo. Começaram a se tratar uns temas um pouco mais sérios no volume 3, que foram aprofundados no volume 4, e inclusive o volume 4 foi o volume que eu achei mais pesado até então, assim, né, que tem uns temas um pouco mais sérios, inclusive chorei algumas vezes com o volume 4 por causa de algumas cenas em específico, quem leu provavelmente já vai saber que cena que é. E eu tô bem curiosa pra ver como é que isso vai ser tratado na série, né, provavelmente a segunda temporada vai adaptar volume 3 e volume 4, como foi feito agora, né, na primeira temporada. Então, eu tô bem curiosa pra saber como é que isso vai ser adaptado, assim. Já foram referenciadas algumas coisas em relação aos 2 volumes, principalmente um tema central do volume 4. E algumas coisas do volume 3 já foram adiantadas na série também, o que eu achei que também ficou bem legal, assim, não me incomodei por causa disso. E agora eu só tô doida pra continuar acompanhando no volume 5. A autora, né, a Alice Oseman, ela já tá publicando lá no Tapas, né? O Tapas é um site que ela publica os quadrinhos por lá, você pode ler de graça por lá. Ela já tá publicando o 5º volume lá, só que como ainda ela tá publicando, ela vai entrar em férias agora em maio, eu resolvi deixar pra ler depois, assim, né? Então, quando já estiver mais perto do fim, eu começo a ler por lá, porque eu não quero começar e parar no meio, né? Então, vamos deixar pra lá. O volume 3 aqui no Brasil foi lançado agora esse mês, final de março, se não me engano, e o volume 4 vai ser lançado em junho. Então, assim, logo vamos ter todos os volumes aqui em terras brasileiras para todo mundo começar a ler, né? Poder ler. Mas eu realmente tô bem empolgada aí com o futuro de Heartstopper e eu amei ler o volume 3 e 4. E para encerrar o mês de abril, eu não poderia encerrar diferente do que com uma releitura, né? Porque eu reli livro pra caramba esse mês. Mas foi o livro O Último Olimpiano, o último livro da série de Percy Jackson. E assim, eu amo esse livro. Ele é o meu favorito da série, sem dúvidas, assim, porque eu amo como tudo é trabalhado nele. Eu amo que desde o primeiro capítulo ele é um livro energético, assim, sabe? Que tá acontecendo muita coisa desde o começo, assim. A gente tem a batalha final, né? A Batalha de Nova York, que ocupa mais da metade do livro, e eu acho isso fantástico sobre o livro. Dá pra ter uma noção, assim, do tamanho que foi essa batalha, né? Então, assim, foi muito legal mesmo. Eu amo como a história vai se desenrolando, como a gente vai vendo que algumas coisas que a gente achava que iam ser daquele jeito não eram, sabe? Plot twists, e a gente tem muitos personagens sendo desenvolvidos, assim, principalmente o Percy, eu acho isso muito legal. Eu amo o Percy, né? Já cansei de falar isso, assim, mas eu acho que ele é um protagonista muito legal e eu amo ver como ele vai sendo desenvolvido através dos livros. Eu continuo amando a Annabeth, apesar de que nesse livro eu notei que ela aparece bem menos, gente. Assim, eu tinha uma impressão de que ela aparecia um pouco mais. Eu não sei porquê, mas eu senti que esse livro tem muito mais o protagonismo do Percy em si, né? Então eu senti que a Annabeth não apareceu tanto, assim. Não sei se foi uma impressão minha. Mas assim, eu amei demais. E eu acho que é por isso que eu amo tanto ele, que eu desgosto tanto de O Sangue do Olimpo, que é o último de Heróis do Olimpo. Porque eu acho que aqui o Rick fez uma finalização tão boa que eu me decepcionei com a finalização daquela série. Parece que foi escrita, assim, por 2 autores diferentes, sabe? Porque aqui foi uma coisa super bem construída, dá pra gente ver a grandiosidade dessa batalha, dessa ameaça, enquanto lá, tipo, tudo se resolve tão rápido, sabe? Assim, enfim, não vou entrar nessa questão porque eu não tô falando daquela série, mas assim,
né, só pra exaltar o quanto o final dessa série é maravilhosa. Realmente eu amo, assim, é um dos meus preferidos do Rick, é o meu preferido de Percy Jackson. Eu amo demais. Como eu já comentei, reler esses livros me deram um hype muito gigantesco, assim, pra série agora. Novamente, se você não leu, leia. Se você só viu os filmes, pelo amor de Deus, vai ler, porque você não sabe o que você tá perdendo. Aproveita que ainda tem tempo antes de lançar a série pra você poder ler os livros, assim, sabe? Então, assim, vai lá, faz essa leitura que eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente quem gosta, assim, de histórias puxando mais pra essa fantasia urbana, assim, né, baixa fantasia, que se mistura com a nossa realidade. Então, gente, é maravilhosa, realmente, vão ler. E eu não sei se eu vou dar continuidade, se eu vou reler Heróis do Olimpo ou não, assim, porque Heróis do Olimpo, apesar de ter dois dos meus livros favoritos do Rick, que é A Marca de Atena e A Casa de Hades, tem dois dos meus menos favoritos, que é O Sangue do Olimpo e O Herói Perdido, né? Então, assim, fica naquele impasse, eu não sei. Mês que vem eu não vou ler, isso é certeza, né? Eu vou dar um tempinho aí. Mas talvez eu volte aí pra reler no futuro. Mas é isso, gente. Se você ainda não leu, por favor, novamente, vai ler. Eu vou ficar fazendo propaganda de Percy Jackson aqui sempre. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. E assim, o saldo foi bem positivo. Teve uma leiturinha ali que eu não gostei tanto, mas o resto eu gostei muito, inclusive as releituras. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras do mês. Conseguiram ler muito, não conseguiram? Quais foram as suas favoritas? Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E me segue lá no Instagram também, que lá eu tô sempre atualizando as minhas leituras do mês. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.